dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas é de suma importância que vocês vejam e comentem e curtam. Não esqueçam de responder o questionário também, tá? Qualquer dúvida a gente vai tirar na live. E para quem não me conhece, meu nome é Raiza Sena de Mello, sou professora de Geografia do cursinho Vem Pra Uni 2021. Hoje a gente vai falar um assunto bastante interessante, né, e polêmico também, sobre o meio ambiente. E o que é o meio ambiente, né, galera? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Então, um resumo sobre isso. O meio ambiente, ele engloba os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a Terra e tudo aquilo que nos cerca, né? Como a água, o sol, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos e dentre outros. A gente vai falar um pouquinho também sobre a preservação ambiental, né? Os parâmetros curriculares nacionais. Essa preservação do meio ambiente, ela faz parte, né, desse tema transversais que estão presentes nesses parâmetros curriculares nacionais. O seu objetivo é o quê? É instigar o aluno, né, os estudantes, a importância de preservar o quê? O meio ambiente, os problemas que são causados pela intervenção humana na natureza. E aí, um tema que eu coloquei bastante interessante é a diferença da preservação ambiental e a conservação ambiental. O que é? Vocês sabem diferenciar sobre? É muito comum, né, que as pessoas confundem isso, achando que os termos, né, preservação e conservação ambiental, são iguais, só que eles possuem, né, significado e objetivos diferentes. Um exemplo: a preservação ambiental, ela é a proteção sem intervenção humana. Significa o quê? Que aquela natureza intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor utilitário, né, econômico que possa ter. O que é isso? Não existe ação do homem ali naquele local, porque é da preservação ambiental, né? Existe uma lei que rege isso, e que não existe ganhos, como a gente pode falar sobre o extrativismo vegetal, que é a extração da madeira. Então, não existe essa troca, então não existe esse valor utilitário, né, econômico que possa ter. E a conservação ambiental já é um pouquinho diferente. É a proteção com o uso racional da natureza através do manejo sustentável, que permite a presença do homem ali na natureza, porém de maneira harmônica. Só que somos conscientes, né? Somos jovens inteligentes, e o que a gente sabe? Que infelizmente não existe essa harmonia toda na preservação do mundo com a natureza. A gente sabe que desde o começo não existe, né? O que o homem vem a cada dia mais conquistando o quê? Querendo mais fins lucrativos para ele, né? Não pense nas consequências de um reflorestamento ambiental, que mais que a gente pode falar? Uma conservação ali do solo, né? Proteger o solo. O que ele mais faz? É desmatar para o quê? Colocar o quê? Os gados, que existe a compactação do solo, degradando, enfim, várias outras coisas que a gente pode falar horas e horas e horas aqui. Mas é importante agora a gente diferenciar, né, o que é a preservação e a conservação ambiental, que são assuntos bastante importantes no Enem. A gente pode dar um exemplo, né, sobre essas áreas de conservação ambiental, que são, né, as unidades de conservação. Elas apresentam um espaço instituído, né, pela lei também, que objetivam proteger a biodiversidade, restaurar o ecossistema, resguardar aquelas espécies que estão ameaçadas de extinção e promover, então, né, um desenvolvimento sustentável. Mas aí vocês devem estar me perguntando: mas Raiza, o que é sustentabilidade? A sustentabilidade, ela é muito interessante de se falar, sabe? Por quê? Ela e o meio, elas fazem uma referência, né,
sobre todos os recursos naturais que é necessário para a sobrevivência e o desenvolvimento da sociedade. A sustentabilidade em si, ela busca o quê? O uso racional, né, desses recursos naturais, sem comprometer o meio, preservando, então, o uso, né, para quê? Para gerações futuras. O meio ambiente, como a gente já falou lá no comecinho, né, é onde os seres eles estão inseridos, né, bem com as condições ambientais, biológicas, físicas e químicas. Ou seja, quando falamos de recursos naturais, estamos basicamente, né, fazendo a referência ao meio ambiente, pois a gente utiliza dele no dia a dia, depende diretamente ou indiretamente dele. E preservar o meio ambiente se torna, né, uma das principais um dos principais princípios da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é o que? É basicamente a capacidade do ser humano possuir e usufruir, né, dos recursos naturais presentes no planeta, sem comprometer, como a gente falou, né, o uso das gerações futuras. Nesse sentido, a gente pode colocar, por exemplo, né, o termo sobre as aplicabilidades das ações cotidianas, né, do consumo de produtos naturais, da reutilização de embalagens, da reciclagem, da utilização de produtos menos poluentes, que visam, né, nessa aplicação de práticas sustentáveis da cadeia produtiva, que são diversas ações, né, que também as empresas elas colocam em prática, que é para aperfeiçoar cada vez mais, né, o processo e reduzir também esses impactos ambientais e atrair também para os seus consumidores. E a sustentabilidade ambiental, ela relaciona-se, né, com a capacidade de suporte, da resiliência, da resistência dos ecossistemas. E ainda, né, ela pode ser definida como um processo de avaliação entre a economia, a sociedade e a natureza. Sabemos também, né, que a sustentabilidade ela é um dos grandes desafios para a humanidade. Por quê? Porque a gente não é acostumado a fazer a reciclagem do nosso lixo doméstico em casa, porque a gente não é acostumado a pegar e plantar uma árvore no quintal da nossa casa, entendeu? Muitas das vezes a gente vê que o homem, a primeira oportunidade que ele tem de poluir, de degradar, de fazer qualquer coisa com o meio ambiente, ele faz e não pensa nas consequências, independente de atualmente terem várias, né, leis que regem o meio ambiente. Essa preservação desses recursos, né, ambientais, mas é bem difícil. E outra, né, é que a gente precisa garantir essa sustentabilidade do meio ambiente. É preservação para nós mesmos, né, e para os nossos futuros filhos, netos e etc. A gente pode até falar sobre algumas coisas que estão sendo bem, alguns exemplos, né, sobre sustentabilidade, que é a utilização de fontes de energias limpas e renováveis, a exploração, né, o que tem sobre a exploração agora está tendo um controle sobre esses recursos minerais, exploração consciente, né, do manejo controlado das riquezas naturais, o reflorestamento e a valorização das áreas verdes, a coleta seletiva, como eu falei, né, reciclagem de resíduo e a racionalização de água. Querendo ou não, também, isso engloba fatores muito importantes sobre essa gestão de sustentabilidade, né? Vale ressaltar que ela está ganhando grande espaço, né, nessas estratégias, que é uma visão essencial para o crescimento e a manutenção do meio ambiente. E essa conservação
de recursos, né, vem ganhando cada vez mais um desenvolvimento no país. Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento sustentável. Como eu falei, né, que a sustentabilidade econômica, social e ambiental é um dos grandes desafios da humanidade, esse termo, né, já falei também que ele rege a necessidade de aliar o crescimento econômico e a preservação ambiental. E então ganhou-se, né, um novo nome também sobre o desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável foi quando eu falei lá sobre, ele é um termo bem clássico, que é atender, né, às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. E esse desenvolvimento é a realidade necessária, né, para o envolvimento de todas as pessoas, as nações do planeta. Foi quando eu falei, né, sobre as atitudes individuais que são necessárias. Agora, a gente já encerrou esse tema de sustentabilidade que é bastante interessante, cheio de coisas inovadoras que podem ter, né, sobre desenvolver no nosso país, no mundo em geral, que ganham muita visibilidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre o meio ambiente no Brasil, né? No Brasil existe a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.939, de 31 de agosto. Essa lei, né, ela define os instrumentos de proteção do meio ambiente, é considerada, né, um marco, então, inicial das ações da a conservação ambiental do Brasil. Através dela, o meio ela é definida como, eu até coloquei uma citação aqui, né, como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, biológica, que permite abriga e rege as vidas de todas as formas, tanto os seres vivos e não vivos, né? E a política do meio ambiente, ela tem como objetivo o quê, né? Preservar e tem o objetivo de preservar e melhorar, né, a recuperação ambiental, né, propícia à vida. Também ela assegura as condições do desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade, né, da vida humana. Existe na Constituição também um artigo, né, que trata exclusivamente sobre o meio ambiente, que é o artigo 225, que cita que todos temos direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, né? E dentre isso, né, existem várias outras leis importantes que protegem os recursos naturais dos brasileiros e promovem, né, várias conservações, várias conservações ambientais e as melhorias da qualidade de vida, que são elas, né, a Lei Nacional da Educação, que é a Lei 9.795 de 1999, a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, e a Política Nacional, né, dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433, não, 9.433 de 1997. E esse órgão, né, esses órgãos são responsáveis pela ação e pelas políticas do Brasil. Não. E o órgão responsável, pelas ações das políticas ambientais do Brasil é o Ministério Ambiental. O Ministério do Meio Ambiente. Foi mal, gente. Tô tão com esse negócio de ambiental, conservação ambiental, que acabei errando uma palavra. E a gente vai falar um pouco sobre a educação ambiental, né? Sobre essa importância, sobre os processos, né, do qual o indivíduo ali ou da coletividade constrói os valores sociais, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, as competências voltadas para a conservação ambiental, que é de suma importância, né? E o objetivo da educação ambiental é compreender os conceitos sobre o ambiente
a sustentabilidade, preservação e conservação, né? Além além da construção de novos valores sociais, né, que é a aquisição de conhecimentos, atitudes, competências, habilidade, né, que é a conquista de um direito do meio ambiente mais equilibrado. Sabemos também, né, que existem os problemas ambientais que o meio ambiente vem sofrendo cada vez mais com a ação humana, e uma delas é a prática da queimada, com a intervenção nem sempre harmônica, né? E de forma sustentável, que surgem vários outros problemas ambientais. Só que esses problemas ambientais a gente vai falar na próxima aula, que é um assunto bastante importante, né? Que é sobre os problemas ambientais da atualidade, que é a mudança de clima, o efeito estufa, o aquecimento global, poluição da água, poluição do ar, né? A destruição dessa camada de ozônio, essas chuvas, né? Ácidas, o desflorestamento, poluição e etc. Né? Que também é um assunto bastante interessante sobre os problemas ambientais que o Brasil vem tendo, né? E é muito importante saber esses conceitos que estão relacionados também ao meio ambiente. Outra coisa bastante importante, né, que a gente precisa falar é sobre os biomas, o ecossistema também vai ser um assunto bastante importante que a gente vai trazer em aula, em pauta, para vocês terem conhecimento sobre. Eu acho que vocês devem saber também, né, que o Dia do Mundial do Meio Ambiente, ele é comemorado no dia 5 de julho. É uma data inspirada, né, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu, né, na Suécia no ano de 1972, se eu não estou enganada. E também existe o dia, né, do combate à poluição, que é comemorado dia 14 de agosto. Então, galera, esse é o assunto de hoje, um assunto bastante polêmico, que vai trazer muitos conhecimentos ainda. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais, né, sobre os problemas ambientais, sobre a Amazônia, sobre várias coisas que são da atualidade para esse cursinho. Isso é importante para vocês também. Não esqueçam de comentar, de curtir os vídeos, de interagir nas lives. É bastante importante para a gente. Se vocês tiverem alguma crítica também, de estar ali pautando o quanto é importante, né, esse assunto. E os vários outros, né, que a gente tratou aqui. E o que mais que eu ia falar? Ah, tá, né? Eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui. É possível atuar com base na busca pela conservação do meio ambiente o alcance, né, da sustentabilidade? Que medidas podem ser tomadas no cotidiano? São para vocês, né? Tipo, pensarem ainda mais sobre esses assuntos que são bastante importantes, ainda mais vocês que estão saindo do ensino médio, com todo aquele gás. É muito importante isso, sabe? E dou uma dica também de vocês lerem sobre o licenciamento ambiental, né? Que é a qualidade fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica, né? É bastante fundamental sobre o licenciamento ambiental. Ele é um desafio, né, adequado para as melhorias das práticas do modo de eliminar essas difusões que comprometem então a qualidade do meio ambiente e que geram, perdão, obstáculos, né, desnecessários ao funcionamento pleno da economia. É bastante importante também ler aqueles documentários, né, sobre a agenda legislativa,
sobre as propostas das indústrias também, sobre esse licenciamento ambiental. E, consequentemente, né, sobre as mudanças que o meio pode trazer para o clima, né? A gente sabe que com o desmatamento que vai aumentar, enfim, o foco dessa que a gente coloca em pauta, que tem que ter, né, uma melhoria tanto nas indústrias, né, que tem mais poluentes, trazer então uma eficiência para essas indústrias, sem gerar os riscos aos negócios, ao enfraquecimento das cadeias produtivas e da exportação. Outra coisa que eu queria falar também era sobre esses desafios, né, que são propostos a todos nós a manter, né, a esses, como posso falar, é que é um desafio, né, manter, tipo, a gente não vai totalmente, todos nós não vamos falar assim, nossa, eu vou deixar de poluir, vou fazer reciclagem, blá blá blá. Mas não vai mudar totalmente, mas vai influenciar bastante, entendeu? Ainda mais quando você é interligado às outras pessoas, fala assim, vamos fazer uma ação de coleta, de reciclamento. É bastante importante, galera. Então, né, muito obrigada por essa aula de hoje. Foi maravilhosa discutir um pouco sobre esses assuntos bem polêmicos que vão trazer ainda mais, né, questionamentos a vocês mesmos. E é de suma importância isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou no meu e-mail, que é o raizacena17@gmail.com.